Chegamos ao episódio 13 da segunda temporada de The House e foi um episódio que trabalhou mais no desenvolvimento e no aprofundamento de alguns personagens com foco especial no Hunter. Além disso, tivemos respostas com relação aos livros da Azura, algo que todo mundo adora especular em cima, e mais uma peça que foi colocada nesse quebra-cabeça envolvendo o Philip, o Imperador, o Hunter e todo o passado de Boiling Isles. Então bora pro vídeo pra gente conversar e destrinchar tudo isso. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. O episódio 13 da segunda temporada chama Any Sport in a Storm, que podemos traduzir como qualquer esporte em uma tempestade. O título, obviamente, está relacionado ao esporte que a gente conhece nesse episódio e como o Hunter se utilizou dele para conseguir seus objetivos. E assim como o episódio anterior, esse episódio também teve abertura encurtada, enxugada, mais curtinha, e imagino que seja também pelo mesmo motivo do episódio anterior, que não tinha tempo para colocar todas as informações no episódio e tiveram que encurtar a abertura. A abertura nesse episódio foi um pouquinho maior que a anterior, mas ainda assim também não foi completa. Além disso, não tivemos nesse episódio também participação nem do King nem da Ida, que são considerados protagonistas, assim como a Luz, mas não apareceram. O episódio começa com o Hunter costurando, remendando e consertando a capa dele, que havia sido destruída no episódio Hunting Talismã. O Hunter tinha deixado para trás a máscara e a capa dele, e o dragão de mão da Kikimora tinha devorado e destroçado todo ele. E enquanto o Hunter tá consertando a capa e tentando fazer algumas melhorias nela, ele recebe uma carta do Imperador falando que por conta de algumas obrigações, ele encarregou o Hunter de liderar a reunião com os líderes dos Covens. O Imperador até fala pro Hunter considerar essa responsabilidade como um teste, afinal de contas a gente sabe que o Imperador tem alguns planos futuros para ele. No entanto, quando o Hunter tá chegando na reunião, tá todo mundo seguindo o caminho oposto, indo embora e nem dando bola para ele. Detalhe que entre os líderes a gente vê Rainy, que acaba dando até uma olhadinha pro Hunter, mas a Terra puxa ele e eles continuam seguindo o caminho. É um simples gesto que mostra como a Terra continua exercendo aquele controle sobre Rainy através daquele chá. Então, quando o Hunter entra na sala do trono, onde seria realizada a reunião com os líderes dos Covens, o Darius revela que eles resolveram mudar a data da reunião para outro dia, e isso é claramente porque o Imperador não podia estar presente e nenhum dos líderes do Coven dá credibilidade pro Hunter. A forma como o Darius fala com o Hunter mostra como ele só vê o Hunter como um adolescente e subestima a capacidade dele. Todos enxergam o Hunter apenas como alguém que só conseguiu o status que ele tem por ser sobrinho do Imperador. Então, enquanto tava debochando dele, o Darius arranca a capa que o Hunter tava tentando reformar e o Darius se atenta ao símbolo que o Hunter tava bordando na capa. Pelo que o Darius fala, esse símbolo pertencia ao antigo Golden Guard, que era um bruxo muito poderoso e que foi o mentor do Darius. E agora vamos fazer uma pausa aqui para analisar esse símbolo e todas as informações que a gente acabou de receber. Primeiro, a gente entende que houve um outro Golden Guard, um outro guarda dourado antes do Hunter. Então a gente pode supor que seja um cargo que vai passando de bruxo para bruxo, e a gente não sabe o que aconteceu com esse último Golden Guard antes do Hunter. Qual será que foi o motivo que fez com que ele largasse o cargo e esse cargo fosse pro Hunter? Será que ele morreu? Será que ele foi banido? De qualquer forma, sabemos que ele foi um bruxo muito forte, muito poderoso e que ele foi mentor do Darius. E se a gente parar para analisar o símbolo que esse último guarda dourado usava, onde foi que a gente já viu esse símbolo antes? Esse símbolo, esse brasão, é o mesmo de Gravesfield, a cidade natal da luz. Ou seja, é um símbolo que tem ligação direta com o mundo humano. Como a gente sabe, Gravesfield tem aqueles dois possíveis fundadores, que podem ser aqueles dois irmãos que foram para o reino dos demônios. E é quase certo que um desses dois irmãos seja o Philip, o criador do portal que a gente conheceu pessoalmente no episódio anterior. E pelo desenho que a gente viu numa das páginas do diário do Philip, de dois rostos, um claramente do Philip e outro dessa outra pessoa, fica bem óbvio que o Philip tem um irmão que sumiu, que morreu, que aconteceu alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. De todo modo, no final do episódio
episódio anterior, a gente descobre que o Philip provavelmente é o Imperador Belus. Eu sei que existem algumas teorias de que o Belus pode não ser o Philip, pode de repente ser um clone do Philip, mas eu vou continuar assumindo que o Philip e o Belus são a mesma pessoa. Se vocês quiserem, vão lá no último vídeo para vocês verem eu falando um pouco mais sobre isso. E levando em conta que o Philip e o Belus sejam a mesma pessoa, é natural que esse símbolo do mundo humano, né, que é o brasão de Gravesfield, tenha ido para o mundo dos demônios. E agora, associando os objetivos do Philip com os objetivos do Belus, a gente sabe que um deles é conseguir o portal para ir para o mundo humano, e existe um outro objetivo que a gente ainda não entendeu qual é, a gente só tem algumas pistas. Esse objetivo tá de alguma forma associado ao Dia da União e aquele espelho do colecionador que o Philip conseguiu no final do episódio passado, mas também em comum com o Philip e o Belus, a gente vê algumas instruções para criar um Green Walker. A gente não sabe ainda muito bem o que é um Green Walker, mas pelas descrições dá pra gente teorizar que seja alguma espécie de clone com algumas modificações mágicas. E pensando que de alguma forma o Philip perdeu o irmão dele, pode ser que esse Green Walker seja alguma forma de trazer o irmão dele de volta. E analisando as características desse Green Walker, como por exemplo os olhos vermelhos, e comparando com o possível irmão do Philip, dá a entender que esse Green Walker já foi criado e é o Hunter. Porém, o Philip já está há muito tempo no Reino dos Demônios e está tentando desde aquela época trazer o irmão dele de volta. E agora a gente sabendo que já houve um guarda dourado anterior ao Hunter e que ele usava o símbolo de Gravesfield, pode ser que o Hunter não tenha sido a primeira tentativa do Philip de trazer o irmão dele de volta. De repente, esse símbolo de Gravesfield foi usado por vários Golden Guards que vieram antes do Hunter, várias tentativas do Philip de trazer o irmão dele de volta. O Hunter claramente tem a própria consciência, a própria personalidade e não tem nenhuma lembrança de ser o irmão do Philip. Então pode ser que ainda falte trazer a consciência do irmão do Philip para esse corpo, para ele completar o objetivo dele, e pode ser essa dificuldade que o Philip, que o Imperador Belus encontrou nas últimas tentativas. Então, de repente, o Dia da União é o dia que o Imperador Belus vai conseguir fazer com que a consciência do irmão dele entre nesse corpo. E só pra esclarecer, mesmo que o Darius tenha falado que o último guarda dourado era um bruxo muito poderoso, não quer dizer que ele seja naturalmente um bruxo. Ele pode, assim como o Hunter, assim como o Belus, assim como o Philip, usar magia através de outros artifícios que não a Billy que tem no coração dele. Mas por hora o Darius parece que considera apenas o Hunter como um bruxo sem magia e por isso chama ele de meio bruxo. E mesmo o Hunter defendendo que o Belus prega que não é preciso magia para servir ao Coven do Imperador, o Darius fala que o Hunter não é merecedor de usar o traje do guarda dourado, e pro garoto parar de encher o saco, o Darius fala que se ele encontrasse novos recrutas pro Coven do Imperador que fossem muito poderosos, quem sabe ele fosse merecedor de usar aquele traje. Então o Hunter tá disposto a encontrar esses bruxos poderosos para recrutar para o Coven do Imperador. Então o Hunter se disfarça como aluno de Exide e vai para a escola no dia que tá acontecendo uma feira de clubes. Esses clubes são muito comuns em colégios e faculdades americanas, né, onde eles têm clube do coral, clube de xadrez, clube do audiovisual, clube de teatro e por aí vai. E claro que por ser em Exide, no Reino dos Demônios, esses clubes têm algumas peculiaridades. Tem alguns comuns no meio, como natação e clube de artes, mas caminha para arte e feitiçaria, grito e debate, cerveja e ensopado, até esculpir caveiras, tecelagem de caixões e um clube de adoradores de girafas. Essa piada das girafas é recorrente em The Owl House desde o primeiro episódio, quando a Ida falou que elas foram banidas do Reino dos Demônios. O clube que a Willow tá organizando é para montar um time de Flyer Derby, que é esse esporte que a gente conhece nesse episódio. Mas antes de falar sobre esse clube, vamos falar sobre o clube que a Emmett e a Luz estão organizando, que é o Clube de Livros da Azura. O interessante dos livros da Azura é que a gente não tinha visto ainda a capa de todos eles, e agora finalmente a gente viu, né? Do 1 ao 5º livro a gente viu a capa de todos. No entanto, as únicas que fazem parte desse clube são a Luz e a Emmett, e ninguém
ninguém mais quer fazer parte dele. A Botcha chega a zoar a Luz, falando que nem dá vontade de ler o livro com aquela capa que ele tem, mas a Luz defende, né? Ela fala que o livro é muito mais do que aquilo que ela tá vendo. A Botcha até recita uma parte do livro, tirando um pouco de sarro, mas a Luz continua defendendo, falando de tudo que vem depois daquilo. É quase uma autorreferência da El House, né? Porque se a gente pegar só a sinopse da série e pensar assim, é uma garota que vai pro mundo mágico, a gente não faz nem ideia de tudo que tem atrás disso. Então a Emmett chega super ofegante, né, ansiosa, e pausa aqui pra fofurice que foi a Luz chamando a Emmett de hermosa. Como não amar esse casal, né? Como não achar a Lumit a coisa mais fofa, mais linda do mundo. Então a Emmett fala pra Luz que a autora dos livros da Azura vai dar autógrafos aquela tarde no Book Nook. Então a Luz acha estranho, né? Afinal de contas, o que essa autora do meu mundo lá, do mundo humano, tá fazendo aqui no mundo dos demônios? Então a Emmett fala, não, mas ela não é do mundo humano, ela é aqui do mundo dos demônios. E as duas começam a discordar disso e mostram a contracapa com a foto da autora dos livros. E se a gente vê na contracapa dos livros da Luz, a autora tá com uma orelha de humano, e na contracapa dos livros da Emmett, ela tá com uma orelha de bruxo. Então elas se perguntam, será que a autora dos livros da Azura ficam viajando entre os mundos? Obviamente elas vão lá muito empolgadas pra esse evento. Eu, quando vi elas começando a discutir sobre isso e mostrando a foto na contracapa dos livros, fiquei muito confuso. No episódio 5 da segunda temporada, quando a Luz vai até a biblioteca pra tentar encontrar alguma informação sobre o humano que já viveu em Boiling Isles, ela olha numa bola de cristal algumas notícias relacionadas a humanos. Numa das notícias que a Luz está passando, fala que uma caixa de literatura humana apareceu na costa em Boiling Isles. E na imagem a gente vê ali no que seria a areia da praia e uns livros da Azura. Então, por essa notícia, eu deduzi que os livros da Azura tinham vindo do mundo humano e não o contrário. Eu até comentei no vídeo que eu fiz sobre esse episódio 5 que isso explicava como que a Luz e a Emmett tinham os mesmos livros. Mas mesmo assim, na internet ainda havia várias teorias sobre os livros da Azura, como que eles poderiam estar nos dois mundos, como a Emmett e a Luz tinham eles, quem será que era a autora do livro, né? Quem escreveu os livros da Azura? Pra mim, naquele episódio tava resolvido esse mistério, mas quando esse assunto voltou pra esse episódio, eu falei, gente, então deve ter mais alguma coisa aí. E eu amei que enquanto a Luz e a Emmett estão caminhando até a livraria, elas começam a fazer várias teorias mirabolantes, igual a gente fazia também. A Luz revela o nome da autora, que até então a gente não conhecia, né? Que é Mildred Featherwhile. E ela fala que realmente aquele nome soava um pouco estranho, não parecia real aquele nome. Então elas ficam se questionando, né? Será que ela tem o seu próprio portal? Será que ela tem alguma ligação com o Philip, com o passado de Boiling Isles? E a Luz até se questiona, será que ela é a Ida e tava escondendo isso da gente esse tempo todo? E foi muito divertido ouvir elas falando isso, porque basicamente muitas das teorias que as pessoas realmente criaram. Mas infelizmente a tarde de autógrafos foi cancelada e a Luz e a Emmett acabam ficando tristes porque elas não conseguiram falar com a autora. Então elas veem alguém de costas que parece ser a Mildred, a autora dos livros da Azura, e começam a correr atrás dela. E é engraçado que enquanto elas estão correndo atrás da suposta autora, elas também começam a teorizar em cima disso. Será que é a Kikimora que só consegue expressar seus sentimentos através da ficção? Será que é um outro basilisco, assim como aquele que tá se passando pela Luz no mundo humano e tá contando sua história através de metáforas? Então elas descobrem se tratar de Tinella Nousa, e a Luz fica surpresa por saber que todo esse tempo Tini Nose tinha um nome e era Tinella Nousa. E só por curiosidade, quem dubla Tinella Nousa é a Dana Terrace, criadora de The House. A Dana Terrace até brincou nas redes sociais se vestindo como autora da Azura, assim como a Tinella Nose fez. E é engraçado porque a Dana Terrace criou The House, portanto ela é também a criadora da Azura. Eis que é revelado então quem estava por trás desse mistério esse tempo todo, e era o Tibbles. Pra quem não lembra, o Tibbles é um vigarista que apareceu 2 vezes já em The House lá na primeira temporada. Ele já tentou levar vantagem sobre a Ida lá no mercado quando ela foi comprar Elixir, e ele queria denunciar ela pro Coven do Imperador, e depois quando os planos dele deram errado nesse episódio, ele volta alguns episódios depois disfarçado
disfarçado de vidente no parque e tenta aplicar mais um golpe neles. E agora temos o Tibbles de volta nessa segunda temporada por trás de mais um golpe. E o Tibbles é ajudado pelo Matálamo, que a última vez que a gente viu foi lá nas ruínas do espelho junto com o Gus. A gente viu que ele e o Gus conseguiram se dar um pouco bem, até achei que de repente ele até evoluísse, né, se tornasse uma pessoa melhor, mas pelo que a gente viu ele continua se envolvendo com alguns atos desonestos. A gente entende que o Tibbles achou aqueles livros da Azura e modificou as capas para parecer que ele foi criado por uma autora que vive lá no Reino dos Demônios. Mas esse golpe se tornou pouco lucrativo porque, de acordo com ele, tem apenas uma compradora dos livros e a gente entende que essa única compradora é a Emmett. Então, realmente, aquela notícia que a Luz viu na bola de cristal faz sentido, né? Afinal de contas, o Tibbles fala que encontrou aqueles livros na costa de Boiling Isles e a Luz fica decepcionada por saber que, no final das contas, a autora do livro é uma humana. O Tibbles até faz chacota da Luz, falando, mas você esperava uma grande revelação? E a Emmett dá um soco nele, né, com uma abominação. Talvez seja até um pouco do que todo mundo estava esperando, né? Todo mundo esperava uma grande revelação, mas não tem revelação, né? A gente só criou teorias em cima de algo que era muito mais simples, né? Era só uma autora humana lá que escreveu uns livros de fantasia. De todo modo, a Luz tira uma conclusão boa de tudo isso, né? Afinal de contas, a autora é humana, assim como ela, e mesmo sem ter poderes, ela conseguiu fazer algo especial. E a Emmett fala algo que todo mundo realmente pensa dos livros da Azura, que é muito especial para ela, porque os livros são como se fosse a história das duas. Então as duas têm a ideia de transformar o Clube dos Livros da Azura também num clube de escrita. Assim elas também poderiam criar as próprias histórias. E partindo agora para um outro clube, vamos falar do clube de Flyer Derby criado pela Willow. A gente acompanhou um crescimento da Willow desde o início da série e isso é reforçado nesse episódio na narração dela enquanto ela tá fazendo alguns exercícios. A Willow não se sentia boa o suficiente quando ela estava estudando a abominação, até que ela acabou se encontrando nas plantas. Então ela foi se tornando alguém mais confiante. Eu acho que a amizade dela com a Luz e ela reatar a amizade que ela tinha com a Emmett tem a ver com isso também. A Willow, como a gente vê, adotou de vez as tranças que a Emmett fez nela e a mecha verde e tá usando agora um óculos de armação dourada. Na escola a gente tem mais uma prova do quanto a Willow tá mais forte e confiante quando ela salva a Luz e o Gus daquele armário que tava vindo atacar eles. E ela ainda tá nesse processo de se provar que ela pode ser cada vez melhor. A gente vê que ainda tem um pouquinho de insegurança, mas ela quer continuar tentando. E uma das motivações da Willow, uma das inspirações que ela tem, é uma matéria antiga de jornal que ela tem no espelho. O título dessa matéria é Os Ghouls celebram sua primeira vitória no Flyer Derby. E se a gente prestar atenção nessa foto que ilustra a matéria com os jogadores que venceram o Flyer Derby, os dois que estão no centro se abraçando e segurando o troféu são os pais da Willow quando eram adolescentes. Então é muito fofo ver que a Willow tá se inspirando nos pais dela para agora tentar formar essa equipe de Flyer Derby. A gente tinha visto já um pôster de Flyer Derby no quarto da Willow e ela chega a comentar durante o episódio que ela tá treinando Flyer Derby desde que eles jogaram rugby lá na primeira temporada. Quando a Willow mostra pra Luz um vídeo de Flyer Derby através do Instagram, a gente consegue entender um pouquinho como é que funciona esse esporte. Basicamente são dois times voando em seu palismã e eles têm que pegar uma bandeirinha do outro time. Então durante a feira, o Willow tem um pouco de dificuldade de fazer com que as pessoas se juntem a seu clube. O professor Hermorculos, que ensina abominação em Exide, aparece para Willow e ameaça fechar o clube dela. Ele era o professor da Willow quando ela estava estudando abominação e parece ter ficado ressentido por ela ter desistido da aula dele. E fala que só vai aprovar o clube da Willow se o time dela ganhar um amistoso de Flyer Derby depois da escola. E é interessante que quando o professor mostra uma foto falando do amistoso que a Willow vai ter que jogar depois da escola, na foto a gente vê o próprio Hermorculos quando era adolescente jogando Flyer Derby com o troféu na mão. E no fundo a gente vê o diretor Bump
Philip, também adolescente, com cabelão solto montado no seu palismã. Hoje em dia a gente tá acostumado a ver o diretor Bump usando o palismã na cabeça, segurando todo o cabelo. Da mesma forma é interessante ver que o professor Homúnculos está montado em cima do palismã dele, que é essa abominação que ele usa hoje em dia e carrega ele. Tanto o diretor como o professor usam seus palismãs também como acessórios. E enquanto a Willow tá preocupada com quem ela vai chamar pro time dela, ela olha o Hunter fugindo de um grifo. O grifo rouba uma das botas do Hunter e o movimento que ele faz no ar voando no palismã pra pegar a bota de volta é um movimento muito parecido de como os jogadores de Flyer Derby atuam. E isso faz a Willow ver o Hunter como um grande jogador em potencial. A Willow e o Gus se apresentam pro Hunter, que tá disfarçado de aluno de Exide e finge ser um aluno novo chamado Caleb. É interessante observar que quando o Hunter tá pensando em qual nome usar, o Flapjack pia pra ele, se comunicando como se ele sugerisse o nome Caleb, sem pensar duas vezes. Será que Caleb é o nome do antigo dono do Flapjack? A pessoa que o Flapjack reconhece agora como sendo o Hunter? E mais, se esse antigo dono for o irmão do Philip por conta da teoria da clonagem e daquele pássaro no ombro dele na foto antiga de Gravisfield, pode ser que o irmão do Philip se chame Caleb. O Hunter tá nessa busca por recrutar bruxos e demônios que possam fazer parte do Coven do Imperador, e nesse disfarce pelo uniforme do Hunter ter as cores amarelas, a gente entende que ele tá se passando por um aluno de poção. É interessante que a gente vê que o Hunter não tem muita convivência com bruxos da idade dele, né? Porque a hora que ele chega no colégio e vê vários adolescentes, ele pensa, nossa, eles devem ter os mesmos interesses que eu, como autoridade e regras. Porque o Hunter vem de uma criação totalmente diferente dos outros bruxos. Quando o Hunter tá procurando entre os alunos de Exide alguém que ele possa recrutar para o Coven do Imperador, é interessante que ele cruza com os alunos que estavam com a Luz em detenção no primeiro dia de aula dela. E tanto o Barcos, quanto a Vine, quanto o Gerbo continuam usando mais de uma das cores dos Covens. Pro Hunter, esses alunos são interessantes porque eles estudam mais de um tipo de magia, assim como no Coven do Imperador, que você pode estudar todos os tipos de magia. No entanto, o Gerbil não cai muito nesse papo de ir pro Coven do Imperador, porque ele fala que ele já estuda 2 tipos de magia, e porque ele teria que escolher ir pro Coven do Imperador para estudar todos os tipos de magia. E ele fala que quando ele for mais velho, ele vai trabalhar para tentar mudar esse sistema de Covens. Bom, o Hunter acaba não tendo muito sucesso nesse alistamento que ele tá tentando fazer, então quando a Willow chama ele para fazer parte do time, ele vê aí uma oportunidade. Isso porque a intenção do clube da Willow é atrair os melhores bruxos para formar esse time, e ele pensa que dessa forma ele vai conseguir encontrar bruxos bons o suficiente para fazerem parte do Coven do Imperador. Então eles usam as habilidades do Hunter para chamar a atenção de todos os alunos e fazer com que eles se inscrevam para fazer parte do time de Flyer Derby. E então a Willow fala que conseguiu entre eles escolher os que ela considera os melhores. Mas a primeira impressão que o Hunter tem do time que a Willow escolheu é de apenas fracassados. Quando o Hunter já tirou suas conclusões e tá querendo ir embora, a Willow pede que ele dê mais uma chance a elas, afinal de contas ele nem conheceu ninguém ainda. Mas o Hunter fala que da onde ele vem, as pessoas precisam merecer essa segunda chance, especialmente alguém como ele que é considerado meio bruxo. E isso toca num lugar muito profundo da Willow, porque ela também era chamada até pouco tempo de meia bruxa. Quando ela tava estudando Abominação e não tava tendo muito sucesso, ela era alvo de chacota de todo mundo e chamada de meia bruxa, inclusive pela Emmett. Foi muito difícil pra Willow conseguir se provar pra todo mundo, e ela se reconheceu nessa fala do Hunter. Então a Willow forçadamente coloca o Hunter no campo pra ele conhecer de fato aquelas pessoas que ele julgou apenas pela capa. A Willow faz o Hunter entender as qualidades de quem ela selecionou pro time. A Scar é uma ótima estrategista e tava usando o celular de pergaminho dela pra estudar algumas jogadas que eles podiam fazer. A Vine é considerada uma das melhores curandeiras de Exide, e o Gus tem uma ótima habilidade em voo, ele só usa um pouquinho diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então a Willow convence o Hunter a dar uma chance pro time e fazer parte daquele clube. E enquanto tá se preparando pro jogo, o Hunter liga pro Darius, que é acordado no seu dia de folga, e ele fala que tá conseguindo encontrar recrutas, que ele tá ganhando seu lugar.
Só que é uma ambiguidade nessa fala, porque o Hunter tá ganhando sim o seu lugar, um respeito no Coven do Imperador, mas também ele tá ganhando seu lugar ao lado de amigos que ele tá fazendo. Então aparece o Professor de Abominação como capitão do time rival que eles vão enfrentar. E inclusive nesse time tá o Jarbo e deixa a Vine muito brava. E durante o jogo o time da Willow consegue se mostrar bem superior em vários momentos ao time rival. O Hunter tem também muita química com eles e consegue se afeiçoar a todo mundo enquanto eles jogam. E eles acabam conquistando mais bandeiras e vencendo o jogo. Queria aproveitar esse momento para exaltar mais uma vez a qualidade da animação de The Owl House, que cada cena, cada episódio traz pra gente uns momentos maravilhosos. As cenas de ação são sempre muito bem feitas, muito bem trabalhadas, e mais uma vez aqui nesse episódio, com essa cena do jogo, a gente consegue ver a qualidade técnica de The Owl House. Então depois da vitória, o professor tem que dar o braço a torcer e aprovar o time da Willow, e o Gus que acaba nomeando esse time como Emerald Trails, que seria algo como entranhas esmeraldas, fazendo referência à cor verde que eles usam. E foi muito legal todos eles considerando o Hunter como amigo, a Willow tirando uma selfie com todos eles, e o Hunter dizendo que foi um dos melhores dias que ele já teve. Detalhe pra Vine falando que tava mesmo com o espaço aberto para um novo amigo, e olhando pro Jarbo que fica chocado com isso. Então finalmente o Hunter se revela, fala que o nome dele não é Caleb, que ele é o Guarda Dourado e que está lá para recrutar todos à força pro Coven do Imperador. Isso choca todos eles, né? A Willow e o Gus não conheciam pessoalmente o Hunter, o Guarda Dourado, mas eles conheciam já as histórias pelo que a Emmett e a Luz contaram para eles. Então eles são todos levados à força para a prisão e o Hunter tenta acalmar eles, né? Falando que aquilo é normal, tudo bem ser preso. Mais uma vez, a criação do Hunter sempre foi muito dura, muito difícil. Pra ele, o normal é isso. Até quando ele conversa com o Steve, todas as lembranças que o Hunter tem, que ele considera boas, foi sempre de alguma coisa muito ruim. O Hunter não tem o padrão do que é ser tratado bem, do que é as pessoas realmente gostarem de você. Pro Hunter, todo o sofrimento que ele viveu a vida toda era um tipo de demonstração de carinho. E ele tenta convencer todo mundo na prisão que foi levado à força que agora eles são amigos e vai tudo ficar bem. E o Gus fala pra ele, né, que amigos não apunhalam os outros pelas costas, mas é algo que o Hunter tá acostumado a fazerem com ele. O Hunter fala que isso acontece com ele frequentemente no Castelo do Imperador e ele tem lembranças boas sobre isso, gente. Né? Então a Willow acaba se colocando pra baixo, acaba se culpando por ser responsável por aquilo que aconteceu com todo mundo. Afinal de contas, foi ela que deu um voto de confiança no Hunter e ela própria se chama de meia bruxa. Então o Darius usa a abominação pra pegar todos eles da prisão e devolve a capa pro Hunter que ele tinha prometido que faria. No entanto, o Hunter já tá conseguindo diferenciar o que é ser bem tratado e o que é ser maltratado, que é o que acontece com ele frequentemente. Inclusive a forma que o Darius fala com o Hunter a hora que devolve a capa dele de Golden Guard não é exaltando pelo que ele fez e continua em tom de desprezo. Até o Steve, quando tá falando com o Hunter, reconhece que eles não têm atitudes boas. E ainda lembra pro Hunter o que vai acontecer com os palismãs de todo mundo quando chegar no Imperador. Afinal, o Imperador quebra e mata os palismãs pra usar a energia vital pra si. E o Hunter já tava escondendo o Flapjack, né? E agora ele tá colocando em risco o palismã de todos os amigos dele. Então o Hunter toma uma decisão e segue o dirigível do Darius e entra escondido lá. É engraçado que o Darius tá muito de saco cheio porque ele teve que trabalhar no dia de folga dele e enquanto ele tá levando todo mundo no dirigível, ele tá passando um tempo olhando o Instagram. Então a gente vê os posts de alguns personagens no Instagram. O primeiro é de Rainy, o perfil dele é Rainy Day, que seria dia chuvoso, e Rainy fez um post de vários instrumentos de corda escrito Choose Your Fighter, escolha seu lutador. E nos comentários a gente vê dois da Ida, que não tá mais como Bad Girl Coven. Agora ela mudou o perfil pra The Owl Lady. E no primeiro comentário ela escreve nerd. E no segundo ela escreveu retorne minhas ligações. Ou seja, depois do encontro que a Ida teve com Rainy no desfile do dia do Coven, ela continuou tentando se comunicar com Elo. O post seguinte é da Lilith, né, a Chili Lily. E ela fez uma foto com as novas tintas que acabaram de chegar, falando que dia seguinte ela
vai fazer uma review. Achei fofinho o talismã dela ali no meio da foto, entre um pergaminho e as tintas que chegaram. Interessante que a Lilith age de uma forma bem descolada nas redes sociais, né? Cheio de hashtag, falando que vai fazer review dos produtos dela que chegaram. De repente ela se empolgou desde a última aventura que ela teve com a Luz lá e a Luz chamou ela de tia legal. O post seguinte é do Alador, o pai da Emmett, e ele postou uma foto com uma nova versão de um Abominton. É o Abominton 2.5. Se a gente lembrar lá no episódio que ele apareceu a primeira vez, o segundo episódio da segunda temporada, ele tinha criado o Abominton 2.0. E no final ele falou que faria algumas melhorias e, pelo visto, essas melhorias estão acontecendo. Na hashtag o Alador colocou Who's the Hack now? Quem é o hack agora? Quem é o medíocre agora? Que é uma afronta quando o Darius desdenhou de um Abominton que ele fez e falou pra Kikimora falar pra Alador que ele é um medíocre. E a Emira, uma das filhas do Alador, né, irmã da Emmett, comenta nesse post e fala: pai, que envergonhoso isso. É muito comentário da filha adolescente com vergonha de alguma coisa que o pai fez nas redes sociais. E o Darius, quando vê esse post do Alador, reage um pouco com desdém e dá mute nas publicações dele. Com certeza existe uma rivalidade entre os dois, um jogo de egos aí acontecendo. A gente entende essa rixa que existe entre os dois, né? Afinal de contas, um é o líder do Coven das Abominações e o outro é um grande cientista em abominações. Então o Hunter entra no dirigível, que acaba distraindo o Darius. Os prisioneiros tentam se rebelar, o Gus cria uma ilusão e eles conseguem fazer o dirigível cair na praia. Mas antes que eles consigam fugir, o Darius cria uma grande abominação para prender eles e acaba encurralando os quatro. Então quando o Darius está pronto para atacar o Gus, a Willow, a Vine e a Scara, o Hunter se coloca na frente deles defendendo. O Hunter mente pro Darius falando que eles são apenas agitadores, que eles não vão se dar bem no Coven do Imperador, e devolve a capa do Golden Guard para ele. O Hunter fala que ele também não é merecedor de usar aquela capa com aquele símbolo do Guarda Dourado, e ele se vira pra Willow e pros outros e fala para eles fugirem, para eles irem embora. E é muito fofo que a Willow chama o time e fala assim: gente, vamos embora, a gente precisa encontrar um substituto, pelo menos por 52 semanas até o próximo dia de folga do Caleb. 1 ano pro Hunter ter um novo dia de folga. Ou seja, a Willow tá esperando que de alguma forma eles ainda possam se encontrar, ela tá dando ainda um voto de confiança no Hunter. Então o Hunter, esperando que ia levar uma surra do Darius, acaba se surpreendendo quando ele passa a mão na cabeça dele. O Darius acaba sendo muito legal com o Hunter e fala que ele já tem 16 anos e tava na hora dele criar algumas conexões fora do castelo. O Darius dá até um desses celulares de pergaminho pro Hunter para ele se inscrever no Instagram. E ele ainda revela pro Hunter que ele ia deixar todo mundo em Exide porque eles já têm recrutas demais no Coven do Imperador. E ele fala pro Hunter que não vai contar pro Belos sobre os amigos que ele fez e muito menos sobre o talismã que tá no ombro dele, né? O Flapjack tá aparecendo ali e o Darius acabou de descobrir. Então ele devolve a capa do Guarda Dourado pro Hunter e fala que ele merece aquela capa e ainda conserta a costura que o Hunter tinha feito, né? Porque era uma costura toda remendada, toda mal feita, mas ele faz uma costura super bonitinha e completa dizendo que o Hunter precisa de aulas de costura. É muito interessante ver como o Darius se mostrou uma pessoa muito diferente do que a gente imaginava, né? Muito diferente daquilo que a gente conheceu uns episódios atrás. Às vezes a gente enxerga um personagem como vilão, cheio de ódio no coração, mas de repente a gente descobre que, é um cara legal até, né? A gente nunca sabe as motivações e as intenções por trás das atitudes deles. E no final o time das entranhas esmeraldas tá caminhando de volta enquanto estão mexendo no Instagram e vendo que o Hunter criou um perfil. A Willow até zomba da forma lenta com que o Hunter digita, e então todos se encontram com a Luz e a Emmett. Então a Willow conta do time, conta que eles venceram o jogo e mostra a foto deles, né? A selfie que eles tiraram após o jogo, que tem o Hunter no meio dela. Então a Luz e a Emmett ficam extremamente chocadas, afinal de contas o encontro que elas tiveram com o Hunter não foi nada amigável a ponto de
chamar ele para fazer parte de um time. É muito interessante como esse episódio trouxe em vários pontos essa mensagem da gente não julgar o livro pela capa. E isso acontece tanto literalmente quando a gente tá acompanhando a Luz e a Emmett toda essa saga para descobrir a autora do livro da Azura. A gente vê a Botcha falando mal do livro da Azura por conta da imagem que ela tá vendo na capa. E a Luz e a Emmett também criam várias teorias acerca da autora do livro da Azura por conta da imagem que elas estão vendo na capa. E quando a gente vai para uma análise mais profunda, pensando em tudo que o Hunter passou agora, né? Começa com o Hunter, na verdade, julgando toda aquela galera do time. Ele viu quem a Willow escolheu pro time, já julgou de cara sem conhecer todos eles. E graças a Willow ele conseguiu mudar essa visão que ele tinha. Além disso, Darius era também alguém que a gente considerava inimigo, que não gostava, né? Era considerado um vilão. Talvez ainda seja um vilão da série, mas a gente conhece alguns aspectos bons na personalidade dele. E o Darius é alguém também que julga o Hunter, né? Só por conta da pouca idade dele, ele acha que o Hunter não é capaz. E agora no final a gente vê a Luz e a Emmett também julgando o Hunter. Tudo bem, elas não tiveram experiências lá muito boas com ele, mas quem sabe se elas conhecerem um pouco mais dele, se conhecerem esse outro lado que a Willow conheceu, de repente elas podem imaginar ele de uma outra forma. Na verdade, tanto a Luz quanto a Emmett já tentaram dar uma outra chance pro Hunter e ele sempre apunhalou ela pelas costas. Mas nesse episódio a gente entende que é uma característica do Hunter porque ele cresceu sendo ensinado a fazer isso e com todo mundo fazendo isso com ele. Só agora que ele virou a chavinha e entendeu que de repente isso não é tão legal se você quer fazer amigos. E com certeza toda essa mudança que o Hunter tá passando e tudo que ele tá entendendo vai ser muito importante pro futuro. E antes de terminar o episódio, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. O código secreto apareceu na delegacia quando o Hunter tá falando com os prisioneiros lá embaixo, próximo às grades. E usando a tabela de conversão fonética, a gente tem a palavra above, que podemos traduzir como acima. Então, juntando todos os códigos da temporada até agora, nós temos Sitting Season Puppet Strings, He No Longer Dreams of Kings, As Above, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, Ele Não Sonha Mais com Reis, como acima. E mais uma vez, essa palavra não adicionou muita coisa, né? A gente vai precisar de mais umas palavras para entender a continuação dessa frase nova que está se formando. Como eu disse nos últimos vídeos, eu imagino que esse poema que está se formando com essas palavras do Código Secreto tem a ver com o Dia da União. E pensando ainda no Dia da União, esse acima, de repente, é algo que está no alto, né? De repente, o eclipse que vai acontecer no Dia da União, algo que esteja acima dos reis. Então, vamos esperar mais um pouquinho para a gente entender o que vai se formar. Então, por enquanto, vamos esperar mais palavras aparecerem para a gente continuar deduzindo, continuar teorizando em cima desse código secreto. E por hoje é só, minha gente. Vou ficando por aqui. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!